Pronto, estamos gravando mais um estudo do NEP, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, Ceará, mas com pessoas do mundo todo. Hoje nós vamos continuar o tema sobre a tentação no deserto, ou a tentação de Jesus, tentação do Cristo. Semana passada a gente viu a passagem, né? Separou os elementos, a gente viu, né, que tem muita coisa interessante nessa passagem. Nós comentávamos lá no grupo, né? Mas vamos caminhando com tranquilidade. Nós estamos na segunda de 4 reuniões sobre o tema e hoje nós vamos dar um pontapé inicial falando desses elementos, né? Na próxima reunião também devemos continuar neles. E vamos tranquilamente, sem pressa, mas também pensando no momento que nós vamos chegar de interpretar o ensino moral da passagem, que é a parte mais essencial. Então vamos começar relendo o texto da passagem, para a gente relembrar, né, como a gente sempre faz. Vou pedir para Larissa. Então, Larissa. E aí a gente vai compartilhando a palavra. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Ele, respondendo, disse: Está escrito: Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, e prostrado me adorareis. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Bom, agora vamos ler Marcos, que é bem curtinho. Boa noite, Anelina. Você pode ler Marcos? Claro, vamos lá. Então, Jesus... peraí, cadê? Tá aqui. Esqueci de passar. Agora tá certo. E, imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos começaram a servir. Então, bem curtinho, Marcos. E para encerrar, vamos ler Lucas. Ai, Lucas. Antônio, você pode ler Lucas para a gente? Deixa eu passar aqui. Posso sim. Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, quando se completaram, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se és filho de Deus,
dize a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado. Num instante de tempo, disse-lhe o diabo: eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Ele o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em resposta, disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Após terminar toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Então, pessoal, após a leitura, como a gente ia dizendo, a gente percebe que tem muita coisa interessante, muitos elementos para a gente se aprofundar. Foi ótimo que a gente viu vocês se esforçando e recolhendo materiais interessantíssimos. O Olívio até fez uma lista de vídeos. Confesso que eu só consegui ver a palestra do Rodrigo, mas tem a do Arthur, né? E aí, nesse caso, Olívio, fica à vontade para compartilhar o que você viu nessas palestras, ou vocês também, se vocês viram, e os materiais que vocês consultaram. A gente vai seguindo uma sequência, aquela sequência mais ou menos ali que Larissa preparou, só a título de organização, mas a gente deixa assim todos bem à vontade para comentarem e trazendo materiais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro elemento, que ficou com Israel, né? Os primeiros 4 elementos, não foi isso? Larissa, que está com a listinha e vem me ajudar hoje a ver essa sequência. É isso mesmo, Ismael. É isso mesmo. Então, eu vou até colocar um material aqui que o Israel me mandou. E aí eu vou passar a palavra para você, amigo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, ficaram esses elementos com você, né, amigo? Então, fique à vontade para comentar sobre a sua pesquisa que você nos traz para que a gente converse aqui hoje. Na verdade, eu vou apresentar esses elementos e os textos ali que eu encontrei, que tive um pouco até, confesso, assim, de dificuldade, olhando outros elementos de pesquisa, às vezes tem muita coisa que você procura, você acha muita bibliografia, né? Como objetivo aqui, que nem o elemento primeiro é Jesus, não era, vamos dizer assim, focar no aspecto só de quem ele era. Eu quis trazer algumas questões, vamos dizer assim, dentro dos estudos bíblicos ali, os comentaristas bíblicos, né? Uns pequenos dados sobre Jesus, mas sem entrar muito a fundo, né? Só para a gente entender, na verdade, dentro dessa passagem aí, o que ele representava para a humanidade, a grandiosidade dele, né? Ele como um espírito da esfera crística ali. Acho que pode ir passando aí, daí a gente vai lendo e vai tecendo os comentários aí. É até bom que o Denis está por aí hoje.
Então vamos lá, que e quem, né? Que ali no sentido do elemento Jesus, né? Na passagem. Jesus é a forma grega do termo hebraico Josué, que significa Yahvé, o Senhor salva. Sem dúvida, o nome Josué era bem popular nos dias de Jesus, e isso explica o uso ocasional da expressão Jesus Nazaré, para diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Veja, Mateus ali cita, e mais 15 referências. Jesus de Nazaré é a figura principal do Evangelho, de Mateus, Marcos e Lucas e João, e em muitos aspectos também do restante do Novo Testamento. Quando os cristãos estudam o Novo Testamento, observam que Jesus representa também o cumprimento de tudo aquilo para o qual o Antigo Testamento aponta. Então, aí Jesus já vem, vamos dizer assim, dentro daquele missionato dele, daquela missão dele, né, dos patriarcas, aquela questão, assim, de ele sendo o Messias, né? Jesus também, chamado de Cristo, ou Jesus Cristo, é visto como Messias há muito esperado, e também é considerado o filho de Davi. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar de Jesus é difícil, né? Chega, dá um vazio. É verdade. Você falar o que de Jesus? Achei interessante essa questão do nome de Josué, né? Porque, como a gente está falando do deserto, Josué e Caleb foram os escolhidos lá no deserto ainda para servir de espião, assim, né? Para entrar na Terra Prometida, né? Então, um movimento pelo deserto também aqui retratado como com Jesus, né? Que vai ao deserto também. E Josué é meio que escolhido, né? Junto com Caleb para fazer esse movimento, e na passagem aqui que a gente leu na perícope, a gente também viu que às vezes é enviado, né? Quer dizer, a missão vem de alguém para ele. O mesmo movimento que acontece com Josué, né? Interessante esse paralelo. Muito obrigado pelo texto aí. E engraçado também, Denis, que Josué, ele sucedeu Moisés na entrada da Terra Prometida, que Moisés não entrou. Não é? E Jesus sucede Moisés na segunda revelação. Não é? Interessante também essa relação. De fato, muito, muito interessante, muito bom. Muito bom. Realmente, a gente vê como o conteúdo até dos nomes, né, na cultura hebraica, esses nomes que a gente vê no Antigo Testamento, todos eles têm uma história, né, até de uma construção desses nomes. Eu e Larissa, a gente participou de um curso, né, da irmã Ilha, que ela falou sobre, inclusive, o nome Yahvé. O nome Yahvé também não surgiu de uma hora para outra, e ele foi tomando significado com o tempo, né? Primeiro que ninguém sabe direito qual é a pronúncia correta. Isso, inclusive, é guardado pelos judeus como esse mistério do inominável, o nome do Senhor. Mas é engraçado que Jesus a gente conhece também como a palavra que indica salvação, né? E tem até uma brincadeira que Jesus fala, que quando ele entra na casa, não sei se é a casa de Nicodemos ou é a casa de Na casa de Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu, exatamente. Ele fala que a salvação entrou na sua casa e era ao mesmo tempo o nome dele, né? Yeshua, salvação. Então os nomes têm história, tem muito a nos ensinar também. Muito bom, Israel. Pode seguir. Ok, eu sigo lendo ou pode ser outras pessoas ler também? Pode ser. Deixa eu pegar aqui a sequência.
Denis, você pode ler, Denis? Posso sim. O fato de que Jesus era também o Messias esperado, ou filho de Davi ungido, o qual herdaria o trono, é enfatizado em todos os registros de sua infância, principalmente no Evangelho de Mateus. Os reis magos, ou sábios, vieram do Oriente para encontrar aquele que é nascido rei dos judeus. Aqueles homens, os quais não eram israelitas, foram visitá-lo, dirigidos por Deus por meio de uma estrela, a fim de mostrar que a salvação de Jesus e seu reinado teria um alcance muito além das fronteiras do povo judeu. O fato de Herodes ter ordenado a morte de todas as crianças na área de Belém, numa tentativa de evitar a competição pelo trono, demonstra como as autoridades levaram a sério o nascimento de Jesus. Mateus 2, de 1 a 17, e também Lucas 1, 32, 33, de 2 de 11. O anjo também indicou a divindade de Jesus, quando disse que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23, João 1, de 1 a 4 e 14, mostra que Jesus era verdadeiramente humano e ainda assim pré-existente e divino. Olha que lindo. Muito bom. Então a gente vê que nesse trecho aqui, eu quis colocar essa parte do texto também, que dentro das tradições ali, né, e vamos dizer assim, do Messias, né, que viria, a preocupação que se tinha naquele tempo, então, vamos dizer assim, dentro dessas profecias, da importância que teria esse Messias que viria, né, então, dada a importância ali, dele estarem preocupados com a vinda desse novo Messias, porque Jesus vem da apresentação dele lá do batismo e vai começar praticamente ali seu messianato, né? Então, ele como se ele fosse fazer uma introdução com aquele povo, porque ele vem representar toda a tradição e mostrar quase que seu propósito dentro, vamos dizer assim, dessa epopeia da comunidade judaica ou da humanidade em si, que representa ali o povo judeu, né? Porque ele vem mostrando, assim, um povo falido que caiu, né? Dentro dessa passagem, a gente vai ver, assim, esses links que tem, vamos dizer, e que Jesus vem e mostra, sendo aquela pessoa que também passa, mesmo da esfera crística que ele passa também por essas tentações, mostrando dentro daquilo que a gente vamos ter que superar, né, dentro nessa nossa jornada de caminhada e de evolução, né. Ele vem dizendo assim que o povo judeu, ele faliu, né, mas que agora, vamos dizer assim, ele vem trazer esse novo caminho para que se possa superar, vamos dizer assim, essa jornada de erguimento aí. Então, é isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Na verdade, tem um termo que me chamou a atenção, sabe? Quando ele diz assim, ó, mostra que Jesus era verdadeiramente humano. Não sei por quê. Porque, assim, o que quer dizer esse verdadeiramente humano? Já que, assim, o que a gente vem trabalhando sempre essa questão da divindade, né? Por que foi colocado esse verdadeiramente, entendeu? Humano. Não sei, me chamou a atenção. E ainda assim pré-existente divino. Você, alguém tem alguma coisa assim que poderia assim esclarecer? Boa pergunta. Interessante que ele está comentando aqui sobre a questão do Deus conosco, né? Então, Jesus, ele representa a essência divina encarnada, mas eu interpreto aqui como esse aspecto dele está encarnado, está próximo, né? Humano no sentido de viver com o corpo humano, com as ferramentas humanas, mas a essência dele era, né, muito mais aperfeiçoada do que a nossa. Então, é como se fosse assim uma tentativa de, não uma tentativa assim de trazer mais próximo, né?
Pode sim, alguns Antônio. escritores, existia tentativa, não é? Por isso que Paul Gardner comenta, de atribuir Jesus uma pré-existência divina, como se ele fosse um ser sobrenatural e não fosse realmente humano. Daí surgiram várias, etc, certo? Então, Paul Gardner está dizendo aí, nesse comentário dele, que, segundo a interpretação dele, que ele está fazendo, que o fato do anjo ter vindo e ter dado o nome ao Noel é para mostrar que ele tinha, sim, uma natureza humana, ou seja, um corpo, como disse aí o Ismael, de carne e ossos, e não aquela natureza divina, como se fosse tudo vou usar um texto meio grosso, uma enganação, tá certo? Existe uma corrente de escritores que defendia e ainda defende isso, né? Exatamente. Olívio, você ia falar? Fica à vontade. Eu não sei exatamente, mas ele colocou isso aí que é interessante, né? Mas é que Jesus tinha a condição de falhar estando encarnado, porque eu não sei se eu ouvi corretamente uma colocação que o Israel fez, mas ele colocou o que o Cristo poderia. Eu não peguei direito. Eu entendo que o Cristo, em momento nenhum, por ser um Cristo, né, ele não tem condição de cometer engano, né? Eu posso estar errado, lógico, mas ele fez uma colocação. Israel, você poderia esclarecer, porque você colocou alguma coisa que eu não entendi sobre o Cristo. Ele falou sobre as falhas do povo judeu, do povo hebreu, né? Do deserto. Não foi isso, não foi referente a Jesus. Ele colocou alguma coisa sobre o Cristo. Não, Jesus, ele falou, eu não sei se eu compreendi corretamente, não sei se eu entendi corretamente, né? Mas o meu entendimento, Jesus jamais encarnado aqui na Terra, jamais falharia em nada, né? Mas eu não sei se eu entendi corretamente, Israel. Você poderia repetir? Eu acho que foi Israel que falou, não foi? Agora, eu não estou lembrado de que parte que mas com certeza Jesus não falharia. Eu falo assim que ele vem representar, dentro dessa jornada de crescimento da humanidade, vamos dizer assim, dessa comunidade da Terra aqui, vamos dizer assim, que naquele período onde que essa primeira turma, vamos dizer assim, tenha falido, né? Com o divino, com Deus, né? E Jesus vem mostrar, vamos dizer assim, essa divindade, porque a gente tem que ter tudo esse entendimento humano da divindade e as nossas experimentações da nossa vivência. E a gente veio falir, vamos dizer assim, na missão divina que ela nos deu nessa primeira etapa, porque tem muitos erros, vamos dizer assim, que a gente vai ver que do passado, que é cabível, que é tolerável, vamos dizer assim, mas a gente já está numa postura de mudança. E a gente, como vamos dizer assim, esse povo escolhido, elegido por Deus, eles vieram a falir. E Jesus vem no momento, vamos dizer assim, trazer essa nova postura da divindade em si, né? E fazendo esse link também com o passado, né? Com os patriarcas ali, dentro do que ele seria aquele Messias prometido. Tanto que na apresentação dele no batismo lá, a gente fala assim que, eu já comentei isso aí no outro grupo e na outra aula, assim que provavelmente eles falavam em hebraico, né? Então, porque Jesus ele vinha se demonstrando o Messias, mas não explicitamente, nas entrelinhas, né? Para o povo reconhecer ele como Messias. E quando a gente vai entre a língua hebraica que eles falavam, que no caso ali, quando ele é apresentado ali, que o Espírito Santo ali desce em forma de pomba, né, que pousa, ele fala, esse é meu filho amado. Ainda eu falei que essa palavra amado, no hebraico, na verdade, ela tem a mesma raiz que Davi. Então ele já vem se mostrar, vamos dizer assim, dentro daquilo que as profecias desse Messias que viria, né? Então, eu não sei que parte, mais ou menos, que eu devo ter não entendido, né? Então, Jesus vem se mostrar esse Messias e vem fazer a obra dele, trazendo esse Deus, vamos dizer assim,
numa postura diferenciada, né? Um Deus mais amoroso. Mas é isso. O Lívio fez, e realmente no comentário do Ismael, realmente saiu essa frase, né? Que Jesus teria feito isso para colocar, falando sobre a tentação. Por isso que é interessante que eu achei, no começo do slide, o que quem, não é? É interessante que né, Jesus aí, por isso que eu coloquei da outra vez, a gente veja como elemento, não como uma pessoa Jesus, né? Então, a referência que nós temos da pessoa Jesus nas pesquisas, nós vamos ter que transpor para elemento, né? Porque Jesus mesmo realmente olhar ao pé da letra é inadmissível a passagem se formos pensar dessa natureza. É inadmissível, não tem nem o que cogitar. Então, esse enxerto ele foi colocado pelos evangelistas, não é? Ele foi colocado com um objetivo. É desse objetivo que nós vamos tirar a parte realmente espiritual. É porque na hora que tu comentaste, tu realmente falasse isso, certo, Israel? Mas tá entendido. Ok, Olívio? Ótimo. Foi até bom relembrar isso, porque quando chegar os elementos que eu fiquei, é interessante que eu coloquei uns comentários do Champlin, e o Champlin ele vai aderir a teoria de que o fato aconteceu exatamente como está ali na Bíblia, ipsis literis. E a gente vai ver que vai mudar frontalmente a interpretação, né? Inclusive o entendimento que o Kardec nos traz já, né? Trazido inclusive por Antônio semana passada, de que essa passagem trata-se de uma grande parábola, né? Simbólica dos ensinos, uma, vamos dizer assim, teatralização, um gênero textual, uma figura de linguagem para trazer uma mensagem, né? Encenação, né? Uma encenação. Óbvio que a gente vai chegar lá e vai ficar mais claro. Mas pode seguir. Ou alguém ia comentar alguma coisa? Olívio, você ia falar alguma coisa? Pode me interromper, às vezes eu sem querer, gente, eu atropelo vocês. Pode seguir. Quem próximo lê, eu leio mesmo. Você pode ir lendo, Israel, porque aí você, se você achar necessário, você Tá, ok. seleciona os trechos que você acha mais relevantes. Tá. Então, que recebimento do Espírito Santo. O início do ministério de Jesus foi causa natural de tentações lançadas por Satanás, porquanto nenhum pioneiro pode continuar no caminho sem ser testado, porque de outro modo não seria considerado um guia digno de confiança. Aí aquela questão, novamente, vamos dizer assim, que Jesus, como que ele viesse nessa passagem, eu não diria teatralizando, né, mas mostrando tudo aquilo que a gente veria passar, né? Ele sendo esse ser da esfera crística, ele não teria que passar por nada disso, e na verdade, ele não foi tentado em nenhum momento, né? Que não foi Satanás que conduziu ele ali, foi um contexto de uma história, uma parábola, né? Então, a gente vai ver assim, então ele mostra que mesmo ele na esfera crística, mas ele não está sendo tentado ali, mas mostrando aquilo que a gente viria passar, que a gente vai passar por esses momentos, essas tentações, tal qual passou o povo hebreu, né, o povo judeu, e caiu, vamos dizer assim, nessa missão que foi dada por Deus, né? Israel, de onde é esse trecho? Esse trecho é de Lucas Mateus, esse que está escrito aí? É do Champlin, lá da enciclopédia. Acabei que eu não coloquei aqui, mas é da enciclopédia. Interpretação do Antigo e Novo Testamento, né? Isso. Tá. Não. É enciclopédia, aquele um lá que é... Ela tem uma outra referência nela. Tem enciclopédia também, além do Novo Testamento interpretado. Mas eu acho interessante que tem um elemento que é trazido nesse comentário, que
a gente vai expandir quando a gente for ver o ensino moral, a gente precisa entender a importância, às vezes, dessas tentações, entre aspas, que são mais o elemento da aprovação, que até eu acho que o Rodrigo comenta na palestra dele, né? Para todos nós, óbvio que para um espírito puro como Cristo, era totalmente irrelevante. Ali ele representava, naquele momento, um povo, nos representava toda a casa de Israel e a sua caminhada. Então, nesse sentido, as provas, elas são, ao mesmo tempo, desafios, são resgates, mas também são oportunidades, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Seguimos adiante. Então, esse primeiro elemento, Jesus, entra aqui, o segundo elemento que foi colocado lá, seria o Espírito Santo, cheio de Espírito Santo. Foi difícil de achar alguma coisa específica de falar dele. Eu consegui, vamos dizer assim, aí no John D. Davis, no dicionário, os comentários bíblicos, e um pouco lá em Caibar Schutel, um livro dele. Então, vamos ler essa parte aqui. O Espírito de Deus, o Santo Espírito, esta frase exprime a ideia com mais correção do que a palavra alma, que tem sentido mais limitado, representando um espírito desencarnado. A frase Espírito Santo, encontrada 3 vezes no Antigo Testamento, ali em Salmos, em Isaías, mas contém muitas referências à sua obra. O Espírito de Deus é um princípio ativo, operando no mundo, executando a vontade de Deus. O Espírito é Deus quem o dá. Referências de Salmos ali também, Números e Isaías. O Espírito movia-se no princípio sobre a massa caótica do universo e está presente em toda parte. Imanente na energia que move os mundos, é a fonte da vida física, intelectual e moral. Na verdade, esse elemento é para a gente entender, vamos dizer assim, que espírito conduziu Jesus, né, para aquele local, né? Ele fala que o espírito o conduz, né? Depois Satanás vai vir o tentar, né? Então, essa ideia de espírito a gente vai ver lá que na Gênese, no princípio, ele faz comentário ali também, o espírito pairava sobre as águas, né? Então a gente vai ver muitas das vezes o elemento espíritos como vinculado à divindade também, né? Ele sopra em qualquer canto, aquela ideia do elemento espírito, né? E para a gente ter Eu gostei, Israel, quando ele coloca aqui, o Espírito de Deus é um princípio ativo, né? Porque quando a gente fala de Espírito Santo, Espírito de Deus, essa ideia a gente já até comentou semana passada um pouco, mas eu vejo que é mais um conceito muito mais abstrato do que concreto, né? Então é esse princípio ativo que é a vontade de Deus operando no mundo. Então quando a gente vê esse Espírito conduzindo Cristo, né? É justamente o planejamento divino, o planejamento espiritual acontecendo, sendo executado, com todas as suas intempéries causadas pelo ser humano, limitado, né? Mas o planejamento é divino. Eu só não entendi aqui, Israel, que eu estou vendo que a referência aqui é o Davis, e eu estou vendo aqui a palavra desencarnado. Isso, de onde é esse trecho? Aqui tá o Shooter com o Davis junto? É o Davis mesmo, né, Israel? Seu ódio tá... É só o Eu achei Davis surpreendente também. Que o Davis, se não me engano, é evangélico ou católico. Mas ele usa Na essa verdade, palavra, né? no sentido ali desencarnado, porque eles não falam ali em reencarnação, é encarnação. Então, desencarnou. Eu acho que é um termo também que eles usam como desencarnado, sair da carne.
né? Interessante. Eu achei interessante estar em Davis, assim, a expressão, sabe? Mas é comum, às vezes, comentarista bíblico, você vê, às vezes, alguns falam, né? Verdade. Essa questão do Antigo Testamento, né, que a frase Espírito Santo encontra-se no Antigo Testamento. Seu áudio tá ruim. E agora melhorou? Melhorou? Bom, aí eu encontrei na Bíblia de Jerusalém uma referência ao Espírito Santo dizendo que o sopro e energia criadora de Deus dirigia os profetas. Aí cita algumas passagens, né, que já registra isso. E continua, dirigirá, né, o Espírito Santo dirigirá o próprio Jesus no cumprimento da sua missão, como mais tarde dirigirá a igreja no seu caminho. Então mostra, né, essa energia presente em todas essas etapas, né, da revelação de Deus, até hoje. Larissa, onde foi que você encontrou na Bíblia de Jerusalém? Os comentários que ficam abaixo da Que passagem. ficam Fica abaixo da passagem, né? Tem Valeu. muitos comentários interessantes. Essa segunda parte aí também segue o mesmo contexto, o mesmo texto ali de John D. Davis. Lá. Ele fala ali que o Novo Testamento ocupa-se do reino do Messias e da dispensação do Espírito. Por consequência, o Novo Testamento menciona este nome mais frequentemente do que o Antigo. Todos os atributos do Espírito revelados do Antigo Testamento aparecem em atividades em o Novo. A doutrina sobre o Espírito Santo salienta-se nessa segunda parte da Bíblia em falar mais particularmente da sua personalidade. A palavra Espírito é do gênero neutro em grego e do gênero feminino em hebraico. Não obstante, é representada pelo pronome masculino. O Espírito fala de si na primeira pessoa, empregando o pronome eu e me. Associa-se com o Pai e o Filho na fórmula do batismo e na bênção apostólica. Pode-se entristecer-se e extinguir-se na criatura. Interessante, né? Uma palavra bem sui generis, né? Neutro em grego, bem, quer dizer, é algo que não tem gênero, é algo bem neutro mesmo, bem um princípio, é, algo, é como eu comentava, eu imagino que seja um conceito mais abstrato mesmo dessa, porque é muito falado, né, Israel, até o texto comenta, no Novo Testamento é muito falado a figura do Espírito Santo, a gente viu no início do estudo como que é presente essa figura conduzindo as atividades ali, né? A gente sabe que nós temos livre-arbítrio, nós somos os grandes protagonistas da nossa encarnação, mas nós somos também encaminhados, né? E principalmente falando em coletividade, a coletividade tem o seu planejamento e essa presença que conduz, que orienta a própria evolução mesmo da humanidade, né? Câmbio. Ok. Alguém tem mais algum comentário? Antônio? Denis? Olívio? Eu até teria, Israel, mas não vou fazê-lo agora, não, porque nós vamos entrar já vamos entrar naquelas consequências morais, certo? Porque a pesquisa que eu fiz desse elemento, né, como eu tratei como elemento, já foi ligada à parte moral, certo? Mas eu não vou antecipar agora, não, tá? Aqui, na verdade, o próprio Ismael tinha feito lá uma consideração de não ler ele por completo, né? Essa passagem aqui está lá no Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caí Bar Schutel, lá na página 321, que vai falar sobre a ressurreição, o Espírito e a fé.
Na verdade, só peguei algumas partes ali, porque o texto era bem comprido. Mas eu acho que ele sintetiza bem, assim, é bem interessante da ideia que ele traz da questão, vamos dizer assim, do Espírito Santo em si, né? Linkando, vamos dizer assim, aí já com a doutrina espírita. Interessante que ele começa ali, completará-se o período de 40 dias durante o qual Jesus, Senhor e Salvador nosso, depois da crucificação e morte do seu corpo, permanecera com seus discípulos, congregando-os no mesmo espírito, para que pudessem, igreja militante, dar começo à nobre missão que lhes havia sido outorgada. As aparições diárias de Jesus àquela gente que deveria secundá-lo no ministério da divina lei haviam abraçado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e de humildade. Tinha exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade, semeando-lhes o cérebro e preparando-os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela sua palavra, como antes lhes havia ele prometido, conforme narra o evangelista João. Tinha o mestre de deixar a terra, transpor os mundos que flutuam em derredor do sol e elevar-se à sua suprema morada, para prosseguir na tarefa que Deus lhe confiara. Pode passar nos slides daí que eu vou ler, porque ele vai trazer e fechar essa ideia daí no final a gente acaba daí. Avizinhava-se o momento da partida. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprovesse, viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Ao dar-lhes suas últimas instruções, recomendou-lhes que não saíssem de Jerusalém, onde viriam o cumprimento da promessa de que lhes falara, e que era a comunhão com o Espírito. Nesse interim, os discípulos o interrogaram a respeito do tempo em que o reinado de Deus viria estabelecer-se no mundo. Ao que lhes respondeu: não vos compete saber tempos nem época da transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra, da doutrina que ouvistes, para que o Espírito seja convosco. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito da verdade, para com justos motivos anunciar às gentes a nova salvação que libertá-la-ia do mal. Queria, pois, esse Espírito da verdade, esse extraordinário Consolador que, portador de todos os dons com todos os poderes, viria a realizar tão grande missão. Seria um ente singular, miraculoso, abstrato, sem significação decisiva e patente para os novos arautos, propulsores do progresso humano. Propulsores do progresso humano? Certamente que não. O Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Consolador, conquanto representado em unidade, a ciência, o amor, a filosofia, há de forçosamente constituir a coletividade de espíritos evoluídos, não mais sujeitos às vicissitudes terrenas, em completa harmonia de vistas para o bom exercício da alta missão que de fato desempenham e continuam a desempenhar. O Espírito Santo não é um símbolo, uma entidade abstrata, misteriosa, mas as das altas individualidades, os ilustres sábios e santos do mundo espiritual, que assumiram o encargo de executar a lei divina. Essa pleiade de espírito, né? E o fazem aqui na Terra pelo ministério dos profetas, ou seja, pelos médiuns, porque profeta, na linguagem antiga, outra coisa não é senão médium. O Evangelho emprega no singular a expressão Espírito Santo, não para designar uma pessoa, mas uma coletividade, como nós empregamos a palavra governo para exprimir a justa governativa de um país ou de uma cidade. Então, ele vem referir, vamos dizer assim, aí a questão do Espírito Santo como sendo essa pleiade de espíritos, né?
E que muitas das vezes a gente vai ver tanto no Antigo Testamento ali, que era interpretado como a divindade, como Deus, né? Cheia de Espírito Santo, né? Cheia dessa espiritualidade evoluída, né? Mas Interessante essa fala do Caibá, Israel, que faz um contraponto com o que eu estava comentando, né? Israel? Ah, é o seguinte, Oi, Israel? vocês estão ouvindo a voz chamando Israel? é o livro. O A Olívio, eu minha. acho. É a minha. Desculpa. É. É a minha. Desculpa, Olívio. Pode falar. Eu não quis atrapalhar, falei baixo. É interessante essa passagem sobre o Espírito Santo, que, como eu estava dizendo, eu estava outro dia conversando com a Mariângela, com o Francisco lá do Cefa, né, do Cefa, e a gente conversando sobre essa história do Espírito Santo, né, que realmente só teria sentido se fosse uma pleia de espíritos superiores, ou os ministros de Jesus, ou então outros cristos, né, que vieram ou estavam aqui em missão para ajudar o Cristo na função do nosso planeta, né, porque não tem sentido o Espírito Santo ser um Francisco de Assis e um Paulo ou outro, porque quando eles vêm, ele é assim, né? Talvez o Espírito Santo seja um Espírito que a gente nem ouve falar, né? Talvez os ministros de Jesus, né? A minha dúvida é essa, conversando com o pessoal lá do Cefa, né? Se alguém puder ajudar, agradeço. O que é que vocês entendem? Outra interpretação também para o Espírito Santo são as próprias leis divinas, que aí não precisa a gente materializar num ser de alguma forma, mas com a lei divina mesmo. Se a gente pensar no que o Espírito, lá no Gênesis, né? O Espírito de Deus para sobre as águas, flutuava sobre as águas, nesse princípio, assim, talvez não tivesse nem esses, os ministros de Jesus, talvez, não sei. Mas a lei divina? Com certeza, porque a lei divina é eterna, lá no livro do Espírito, né? A lei divina é eterna e ela é imutável como o próprio Deus. Sim. É imutável. Sim. Até Deus a segue, né? Até o próprio Deus tem que seguir essas leis, né? Que ele criou. Mas aí eu me pergunto, mas será que essas leis divinas seriam atuariam dessa forma, como ele coloca aqui? Porque, assim, o que, na verdade, não é essa interpretação que o Caibá faz, né? O Caibá, ele, pelo que eu entendi, ele personifica o Espírito Santo como vários espíritos. Uma outra interpretação é que não são vários espíritos, mas são, de fato, a lei divina, porque a ideia lá do estar cheio do Espírito Santo poderia, uma interpretação, poderia ser aquela pessoa que, naquele momento, se conectou, né, de fato, com a lei divina e enfim, a cumpre de maneira plena, né? Que é o que a gente vai ver lá no livro dos Espíritos, que é a lei natural, né? É a única e verdadeira para a felicidade do homem, e ele só se vê infeliz quando ela se afasta. Então, essa questão de estar cheio do Espírito Santo poderia, numa interpretação, ser esse acesso à lei divina, essa busca pelo cumprimento da lei divina. Uma outra interpretação, né? Não é a interpretação que a gente é muito acostumado, né? Sim, tudo bem. A gente é muito acostumado com aquela coisa da Igreja Católica, a Santa Trindade, né? E a gente sempre acha que o Espírito Santo é algum espírito. Mas, por outro lado, pensando melhor, as leis divinas estão no universo, né? Estão no universo e são imutáveis. E Deus está no universo, as leis divinas estão no universo, e o Cristo é o nosso governador. Aí teria até sentido pensando dessa forma, concordo, teria sentido. É porque a gente está muito preso ainda aos pensamentos católicos, né? Que todo dia, Santa Trindade, Santa Trindade, Santa Trindade. Até mesmo dentro do Espiritismo, a gente vê algumas vezes a pessoa falando isso, né? Legal. Essa interpretação que o Denis deu também é válida em determinados momentos, mas se nós formos até aqui para o texto do Caibá Chuta, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, apesar de se chamar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, então o que é que ele está dizendo? Conquanto representado em unidade, a ciência, o amor e a filosofia há de forçosamente construir a coletividade dos espíritos evoluídos. Então ele fala que, apesar de se referir como uma unidade, quer dizer a coletividade de espíritos, né? Então eu acho que esse é o sentido que Caibá está aí, tá?
Eu acho que, exatamente, Antônio, as duas visões estão muito alinhadas, porque, como a gente sabe, Deus só age na sua criação através da criatura. Nós somos ferramentas dessa lei, né? O que eu acho interessante, essa é uma discussão interessantíssima, mas eu acho que a gente coloca assim os pés em bases seguras quando primeiro a gente vê qual o sentido para aquele povo, né? A gente sabe que aquele povo ainda não tinha essa noção das leis divinas, né, dos princípios da doutrina espírita, não, era muito ainda primitivo nesse pensamento. Então, essa concepção para o povo judeu, como o Denis comentou, né, muitas vezes a gente vê esse Espírito Santo não como substantivo, né, mas como um adjetivo cheio do Espírito Santo, né? Tá? A pessoa está plena do Espírito Santo. Ali é mais uma qualificação do que um sujeito por si só. Então, por isso que é, essa visão do, do Caibá fica bem esclarecida com o complemento que Antônio trouxe. Você ia falar alguma coisa, Denis? Beleza. Israel? É isso mesmo. Que muitas das vezes ali a gente vai ver assim outras palavras, vamos dizer assim, que quando fala assim, Ave Maria cheia de graça, né? Essa questão dela ser cheia de graça também como quando o anjo vem apresentar ali para José, vamos dizer assim, quem viria ali, né? Que ele vem cheio de Espírito Santo. Então, esses relatos a gente vai ver em muitas passagens a questão de relatar assim a questão Espírito Santo, né? Ou só também a questão o Espírito em si, né? Mas já se referindo à divindade. Então é muito vasta, é muito ampla, cheia de simbologias e às vezes não personificada, muitas das vezes, né? E até é interessante no slide anterior, quando ele fala ali que Deus viria estabelecer-se no mundo, ele fala que não vos compete saber tempos nem épocas da transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra, né? Da doutrina que ouvistes, para que o Espírito seja convosco. Então, tem muitas vezes que não cabe a gente personificar ou querer saber, cabe a gente, vamos dizer assim, cumprir e fazer, né? Claro que a gente, cada época, vamos dizer assim, conforme a gente vai explanando nosso conhecimento, a gente vai ter um entendimento diferenciado, né? Mas acho que é. E depois, nesse outro elemento que você passou ali, que seria o penúltimo, foi conduzido pelo Espírito, né? E foi impelido. Então, no caso ali, Mateus traz conduzido e em Marcos traz impelido. Como, na verdade, eu não consegui achar elemento nenhum ali, eu fui para o dicionário lá, né? Para a gente fazer uma interpretação aqui e fazer as nossas considerações. E tá lá, conduzir, que levar, verbo transitivo, né? Levar ou trazer, dirigindo, guiar, conduzir uma junta de bois, transportar, transmitir, ir ter a um fim, prolongar-se até certo ponto. Falando de um caminho ou estrada. Aquela estrada conduz ao porto, né? Então seria ali, em síntese, conduzir, ir ter a um fim, né? E impelir já seria uma forma mais, ali é verbo transitivo também, dirigir com força, empurrar, constranger, estimular, impelir ao crime, né? Então, ali quando ele fala ali que ele foi conduzido em Mateus, se a gente for pegar pelo português aqui, mas Deus não sei, em relação lá do grego, né, que foi traduzido, se é a mesma palavra para os dois ali. Alguém quer comentar aí? Esses verbos são interessantes. Na palavra impelir, né, ela parece mais
essa tradução que é trazida com a interpretação de que aquilo realmente aconteceu, né? Nesse verbo, quando é colocado com esse verbo impelir, né? Como se ele tivesse sido conduzido, levado com força, empurrado, né? Não sei se Jesus contando essa parábola, essa história, para aqueles que estavam ali atentamente escutando, né? Tanto que verbalmente, né, foram falando e ela foi citada, né, nos evangelhos. Mas esse impelir me parece mais assim dessa interpretação de que aquilo parece que aconteceu de verdade, né? Jesus foi empurrado, foi conduzido por aquele ser, né, diabólico. Esse verbo para mim me parece assim. Não sei se para vocês também. Eu já entendo que isso que o Israel trouxe Posso... Isso que o Israel trouxe que é interessante, que são esses dois verbos. Eu acho que esses dois verbos mostram claramente não se tratar Jesus pessoa. Tá? Porque é inadmissível nós aceitarmos isso daqui pensando em Jesus, Jesus. Acho que essa aqui é a prova cabal, que nós estamos falando de um elemento. Né? Que depois nós vamos chegar na interpretação espiritual, que elemento Jesus é esse? Aí, quando nós tratarmos do elemento Jesus, aí o verbo vai fazer sentido. Né? Mas não Jesus, Jesus mesmo. É esse o cuidado que eu sempre falo para nós termos na nossa interpretação, porque senão vai chocar, certo? Câmbio. Olívio? Ok. Ei, eu posso dar só uma palavrinha? Claro. É assim, eu já li o texto, ouvi as palestras, eu acho assim, eu estou entendendo, posso estar errado, mas é o seguinte, talvez, né, Ruth, o Antônio também colocou agora, talvez para dar mais força, toda essa história dos 40 dias, né, ele talvez usou até impelir, ou ser constrangido, até para dar mais força à sua história, entendeu? Porque quando a gente lê, analisa, vê as palestras, ouviu o Severino Celestino, ouviu o Arthur Valadares, talvez, em função dele querer chocar mais as pessoas, e ele fazia muito isso, para ser um encante, ele talvez colocou, viu, Ruth? Talvez ele colocou que ele foi assim, quase constrangido. Mas nós sabemos com certeza que ninguém tem condição de constranger Jesus, né? Mas naquela época as pessoas não entendiam, né? Então talvez ele colocou dessa forma para chamar mais atenção. É a única explicação que a gente encontra. Mas eu também concordo com o Antônio que quem é que ia constranger Jesus aqui na Terra? Ninguém, né? Para dar um colorido maior à história, né? Olívio, ele quem? Jesus fazia isso. Oi? Ele quem você falou? Ele quem você falou? Jesus. Não, mas não foi Jesus. Você coloca como elemento. Eu entendo que ele... É isso que Jesus, está me ouvindo? Não foi Jesus que disse isso. Foi o evangelista que escreveu. Jesus não disse isso. Eu sei que foi o evangelista, mas ele narrou. Eu sei, ele narrou, né? Como? Aonde que está dizendo que ele narrou isso? Aonde está dizendo isso? Não está dizendo que Jesus narrou. Bem, se ele estava sozinho no deserto, Antônio, como é que foi isso? Exatamente. Mas como é que foi isso? Se ele passou por no deserto, como é que essa história surgiu? Concordo plenamente, é por isso que nós estamos interpretando. Não existe nos textos que Jesus tenha narrado isso. O que nós temos é uma narrativa de um evangelista. De onde que essa narrativa veio? Agora, quando nós formos comparar isso... Com certeza. Quando nós formos comparar isso aí com o Velho Testamento, e nós vamos ver a forma de escrita, aí nós vamos encontrar a explicação, que eu não gostaria de entrar nesse aspecto aqui agora. Mas não está dito que ele narrou. Eu só queria deixar isso assim claro, certo? Exatamente. Senão a gente vai ficar assim, naquela questão de cega, julgar as letras só. Porque a gente está fazendo considerações, na verdade, dos elementos que a gente está linkando, né? Porque a gente tira ele de um ponto, que nem a gente fala que foi conduzido pelo Espírito, né? Mas aí não é o Satanás que está impelindo ele ali, que ele fala assim na passagem, se você voltar lá, a gente voltar e ler na passagem, que ele foi conduzido por Espírito nessa experienciação. Seria esse Espírito Santo que a gente fala, seria a divindade ou a lei divina dentro daquilo que o Cristo teria que cumprir.
Então a gente não pode perder assim o contexto geral, né, das palavras em si, dos elementos, né? E até porque a gente vai à questão de Marcos, vamos dizer assim, a forma com que ele falava, para quem que ele falava. Mateus também, vamos dizer assim, se a gente vê lá que no grego ou no hebraico, vamos dizer assim, porque foi escrito no grego, né? Essas palavras são distintas, tem relação muito com o evangelista em si, né? Mas cabe a gente tecer, vamos dizer assim, esse comentário, mas não bater martelo em nada, a gente só está conjecturando e tentando pensar elemento e fazer essa explanação, para que a gente venha entender esse contexto maior da passagem em si, porque senão a gente fica preso nos elementos e fica rodando ali e não sai dali. Eu falo assim, como se num labirinto, né? Mas quando você há de entender ele, se fosse só julgar por essas palavras e dele ser impelido, empurrado ali de uma forma de ser constrangido, como que o seu espírito que está conduzindo ele lá, esse Espírito Santo, ele vai conduzir, ele não seria daí lógico, né? Seria guiado, conduzido, vamos dizer assim, porque ele viesse a cumprir essa exemplificação que o Cristo vem a cumprir em si. Daí talvez mais interessante seria o conduzir em vez de impelir, mas daí a gente não pode ficar preso no elemento palavra em si, senão a gente perde a essência do que a gente está buscando. Sabe? Pois é, tudo vai ficar, tudo vai fazer sentido aos poucos, principalmente quando a gente chegar na parte da interpretação moral. Acho que essa passagem é uma das que vai mais exigir que a gente faça esse esforço, né? Tem ainda Não dois tem, slides. mas nesse último slide tem um que eu coloquei, só linkei ali, se você quiser ler e depois ver, que é espírito só desvinculado da questão ali, Espírito Santo seria, né? Só espírito em si, né? Que fala do Antigo Testamento, usa a palavra ruach, né? Por quase 400 vezes. Esse substantivo deriva-se de um verbo que quer dizer respirar ou soprar, né? O substantivo pode ser traduzido como respiração também, né? Resfolgar, vento ou espírito, né? O termo grego pneuma, ligado ao verbo pneu, soprar ou respirar, também é usado com grande frequência no Novo Testamento, 370 vezes. Pode significar sopro, vento, né? Mas na maioria esmagadora das vezes, espírito, indicando ou o Espírito de Deus ou o Espírito humano, ou algum outro ser espiritual qualquer. Então, no Novo Testamento, geralmente, quando faz a referência a Espírito, geralmente está falando a divindade em si. Daí a gente vai ver, assim, dentro das simbologias da língua hebraica, né, os sentidos que os elementos fazem, do sopro, de você não ver o vento, para onde ele vai, ou de um calor do deserto, na verdade, sim, a refrescância que tem um vento te batendo no rosto, na face. A gente vai ver a divindade sendo relatada em algumas passagens como nuvem. E fala assim, mas como nuvem, né? Fala assim, imagina você num deserto escaldante lá, onde não tem uma árvore para você ficar embaixo. Aparece uma nuvem e tampa o sol, é Deus, é a mão de Deus se tampando ali, né? Então, esses elementos, vamos dizer assim, tem todo esse aspecto da simbologia que a gente vai perdendo se a gente também não tiver conhecimento desses elementos com profundidade, né? E a gente acaba falando besteira muitas das vezes daí. Israel, é um tanto atípico, né? No meio do deserto aparece uma nuvem, é muito atípico, né? Então a gente precisa realmente ter essa percepção, né? Esse contexto, né? Para não se desvirtuar e tomar outra acepção que não é a mais adequada para o nosso estudo, né? Porque a gente está justamente pesquisando, debatendo, compreendendo, né? E pegar esses elementos é de suma importância. Eu não diria só que não seria adequada, mas para a gente não ficar preso nelas, né? Daí fica assim, a gente fica rodopiando, fazendo um buraco e não sai para lugar nenhum, naquela questão de se perder nas interpretações, né? Que eu gosto, às vezes, assim, mesmo quando a gente pinça elemento, porque tem coisas que às vezes está tão clara que a gente começa a pinçar elemento e afundar demais, você vê que você perde a essência do todo. E às vezes ele estava na cara ali, era simples, não era para. Era aquilo mesmo, né?
Agora, em alguma situação, dá para você se aprofundar assim, fazer algum link, onde assim, aproveitar aqueles elementos e trazer uma nova ideia. Mas isso aí vai ficar naquela questão de, não sei se seria o termo aqui, né, de oratória e retórica, você tentar puxar e trazer algum, não diria convencimento, mas trazer uma ideia dentro desses elementos em si. Mas muitas das vezes ali tá às claras a explicação objetiva. E o último elemento ali seria o Jordão, né? O Rio Jordão. Então, a palavra hebraica significa decaimento, aquele que desce, né? Essas várias referências dão ao vale diferentes nomes, como planície e deserto, né? Seu nome moderno é El Gurn, acho que isso. O Vale do Jordão é uma fissura, uma brecha que apareceu em face de uma falha geológica. Tem mais de 260 quilômetros e começa imediatamente ao sul do Lago de Ulé, onde começa a fissura abaixo do nível do mar. Aí vai até a ponta do Arabá, no extremo sul. Nesse ponto final, o terreno já se elevou novamente ao nível do mar. O Vale do Jordão varia em largura de 3 a 24 quilômetros. Varia em largura de 3 metros e 24 quilômetros. Então, você vê que é um rio que não é muita expressão, né? Assim, não, que a gente fala muito do Jordão, tem muita gente que vai a Jerusalém lá, fala assim, de conhecer os lugares batidos, você chega lá e fica impressionado com o tamanho do rio. Parece aquele um riachinho, né? O Vale do Jordão varia, então, em largura, o seu curso leva até o vale, até tão baixo quanto 86 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma depressão mesmo. E o fundo do mar morto chega até 396 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão corre na garganta formada por esse vale. Então, eu quis trazer assim, também esse elemento ali, só dentro da simbologia que ele fala também, decaimento ou que desce, né? Então, porque Jesus vem, né, lá do Jordão, vem do batismo, né? Que ele é apresentado ali como o filho amado, e ele vem mostrar para que veio, né? Não sei se dá para linkar alguns elementos aí, mas é isso aí. Pode ser que faça sentido. Vamos ver. Vamos seguir agora para os outros. Se eu não me engano, assim, primeiro, obrigado, Israel, pela sua pesquisa, viu? Muita coisa interessante. Eu vou voltar aqui para o documento anterior. Vamos lá. Oi? Item 5. Que ficou com? Comigo. Ah, olha só. Vamos colocar aqui a apresentação. Aqui a gente já... Que era isso que você... Tá aparecendo? Tá. Bem, eu pesquisei algumas coisas. No dicionário Davis, tem várias palavras em hebraico que são traduzidas por deserto. Algumas delas, né? Lugar aberto, planície inculta, onde imperam os animais ferozes. Talvez daí tenha vindo a referência em Marcos de ter falado em feras. Lugar horroroso, mas capaz de oferecer pastagens. Inclusive, tem... no dicionário Douglas, fala que muitas vezes o deserto não é aquela imagem apenas estéril, cheia de dunas, cheia de areia e de rocha, mas eram designadas também regiões com pastagens, né? Podia ser uma região deserto. Lugar ermo, vazio, outra tradução, né, outra palavra, refere-se à região árida, e quando essa região árida estava designada por um artigo definido, então se refere à planície. Larissa está falhando um pouquinho. Não sei se para os outros está falhando também. Está falhando para os outros também? Não? Antônio disse que está ok. Tá ok? Eu vou trocar de novo. Esse teu microfone está dando um probleminha.
Não. Bota aqui. Pronto. Pluguei, vê se melhorou. E agora? Melhorou? Pronto. Onde eu estava, pronto. Outra palavra se refere, né, a lugar vasto, desolado, e essa última palavra, lugar devastado. Né? Bem, a gente já sabe, então, que é deserto, e por que foi usado deserto nessa passagem, né? E Kinner diz o seguinte, que uma das declarações mais frequentes dos atos de Deus no Antigo Testamento era de que ele conduzia seu povo no deserto onde fora testado. Então, mostra, né, uma vinculação entre deserto e a tentação, o povo ser submetido à prova. E, inclusive, sobre essa questão, o próprio Kinner vem dizer que Jesus é um representante do seu povo, né? Que está sendo submetido à prova, assim como o povo de Israel, né, tinha sido submetido algumas vezes. E no livro Elucidações Evangélicas diz que era costume dos profetas prepararem-se para o desempenho de suas missões pela prece e pelo jejum no deserto. E fala também de clima hostil, paisagem montanhosa, teste dos limites físicos e mentais. No livro Paulo Estevão mostra justamente que antes de Paulo iniciar, né, todo o seu ministério, ele passou um tempo no deserto. Não só Paulo, mas como Severino Celestino diz, Davi, Moisés, Elias, Jesus, eles foram para o deserto meditar, passar um tempo, né? É algo recorrente. Bom, com relação ao deserto, foi só isso que eu pesquisei. Alguns elementos para ajudar a gente na compreensão. Alguém quer comentar algo? Então vamos em frente. Pronto. Óbvio que o deserto também simboliza muita coisa que a gente vai ver mais à frente, né? Tá me ouvindo, não? Então volte ao microfone original. É mau contato. Perdão. Fica à vontade. Agora a gente vai entrar na questão da tentação. Tentação tinha tanta coisa, gente. É uma ideia central daqui dessa passagem. Eu vou pedir para Antônio ler. Pode ler o slide todo. Ser tentado, tentação. A ideia bíblica de tentação não é primariamente a de sedução, conforme a ideia moderna, mas a de pôr uma pessoa em prova, de sujeitá-la a um teste, o que pode ser feito com o propósito benevolente de provar ou melhorar a sua qualidade, ou então com o propósito malicioso de mostrar a sua fraqueza ou levá-lo a cair na armadilha de fazer uma má ação. Tentar, pois, significa testar, nesse sentido irrestrito. Somente mais recentemente é que a palavra tem sido limitada em seu sentido a testar com má intenção. Deus testa o seu povo colocando-os em situações que revelam a qualidade de sua fé e devoção. Ao testá-los, Deus os purifica. Na filosofia do Novo Testamento, as tentações são situações que testam o servo de Deus. Satanás é apenas um instrumento de Deus. Os evangelhos nos falam
de oponentes judeus que, com ressentido ceticismo, tentavam a Cristo, para verem se podiam levá-lo a provar ou tentar provar seu caráter messiânico conforme as condições por ele estabelecidas. Dicionário de Douglas. Para alguns estudiosos do assunto, a batalha da sabedoria travada entre Jesus e o diabo guarda semelhança com a forma pela qual eram conduzidos os debates rabínicos. Kinner. Bom, gente, então, tentação, Douglas fala muito sobre isso no dicionário. E, especificamente sobre o significado bíblico, significa testar. Atualmente, tem um significado negativo, né? A gente leva tentação a uma questão de má intenção, com um propósito ruim, né? Mas, nesse caso aqui, podia ter os dois propósitos, né? Como um propósito benevolente de provar, de melhorar a qualidade, assim como Deus fez com o povo, como também pode ter um propósito malicioso de demonstrar fraqueza. Então, aí foram alguns aspectos que eu achei interessantes, né? Esse segundo aspecto Deus testa o seu povo, colocando em situações. Isso aconteceu diversas vezes com o povo judeu, e agora Jesus ele está sendo submetido, né? Mas nesse teste não é para demonstrar que ele se purifique, né? Porque Jesus já era puro. Esse não era o objetivo desse teste. Então, a gente tem que refletir, né, sobre qual o objetivo dessa tentação, desse teste. Sobre esse segundo aspecto. Oi, Anelina. E assim, desse teste no deserto, né? Que ali foi colocado como área devastada, como uma questão assim, de uma privação, né? Então, assim, ir juntando os elementos, né? Para poder a gente montando um contexto, né? Que eu estava lembrando agora dos conceitos do deserto, né? Procurando linkar com esse teste, né? Com essa tentação, com essa prova, né? Com esse aperfeiçoamento, né? Esse burilamento, vamos assim dizer, né? Isso mesmo, amiga. E outra coisa que eu achei super interessante é que ele diz o seguinte, que Satanás é apenas um instrumento de Deus. E lendo a passagem, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né, pelo Satanás. E daí, quando a gente vai nas próximas slides ver o que significa Satanás, não é esse Satanás como a gente acabou sendo colocado, né, pela igreja, como o adversário de Deus superpoderoso personificado, né, em um ser. Mas aqui ele está sendo empregado, né, como um instrumento. E a gente vai ver o significado da palavra Satanás. Aí, essa cena aí quase que vê a imagem, assim, aquela questão, assim, aquela turma que reprovou de ano, né? Tá tudo na sala de aula, e chega o diretor da escola com o professor. Esse é o professor novo. Entra na sala, apresenta. Entra Jesus ali, ele começa a falar o quê? Ele está passando por aquilo? Não, ele está passando a matéria, ele está exemplificando, ele está contando uma história, né? Ele vem dar os exemplos ali, porque onde que a gente passa, que nem ela estava linkando ali, assim, qual é esse lugar inóspito que a gente vai passar, esse deserto nosso, que a gente vai passar essas tribulações físicas e mentais, onde a gente vai ser testado? É um teste, né? Então a gente está recebendo a matéria, Jesus está passando ali o conteúdo da matéria, depois a gente vai abraçar, né, a nossa jornada, vamos dizer assim, e passar por essas turbulações, né, eu acho assim, da matéria, essas experienciações. Isso aí, Câmbio. Ótimo, Caio. Tem outro ponto do evangelho que se fala em tentação, que é no Pai Nosso, né? Estava aqui lembrando
tem um trecho do Pai Nosso que fala que a gente fala, não nos deixeis cair em tentação, né? Só que quando a gente chegar no Pai Nosso, a gente vai ver que o texto mais literal é não me introduzes em tentação. Aí fiquei com um pouco atrás de orelha na época, mas acho que foi o Simão Pedro que numa palestra esclareceu e que essa é uma expressão idiomática, um semitismo, uma expressão, não que nós sejamos introduzidos em tentação. De fato, a interpretação é essa. Quem deixa ou não de cair em tentação somos nós, né? A brecha quem dá somos nós. Então, acho que fica mais fácil da gente compreender se a gente entender que aqui a gente pode também estar diante de uma expressão idiomática, né? Que como até acho que não sei se foi o Olívio que comentou, que muitas vezes é usada para chocar, para chamar a atenção, né? Para trazer uma reflexão mais forte. Então, esse elemento da tentação aqui precisa ser bem interpretado por a gente. Isso. E outro aspecto que eu achei interessante é a respeito, quando ele fala da tentação com relação aos fariseus, porque eu sempre pensei assim, os fariseus tentavam Jesus para demonstrar a sua fraqueza, com um caráter ruim, mas a gente está vendo que tentação também tem um caráter de provar, né? Então, o caráter pode ser de tentar provar o caráter messiânico, né, de Jesus. E daí, a gente, lógico que a gente tem que saber que muitos deles, né, eram céticos com relação a isso. Mas tem esse duplo sentido, para a gente abrir a nossa mente. E é isso. Pode passar. Para finalizar essa parte da tentação, estou trazendo um comentário, que na verdade é da Bíblia de Jerusalém. Eu errei aqui a referência. E a Bíblia de Jerusalém vem dizer assim, que quem escreveu o Evangelho, né, esses Evangelhos, tinha uma intenção, certo? Então, essas 3 tentações, elas estão ligadas a citações do livro Deuteronômio. E diz o seguinte, as 3 tentações, à primeira vista enigmáticas, podem ser compreendidas à luz da tradição judaica, que interpreta Deuteronômio 6,5 como tentações contra o amor de Deus, o valor supremo. Aí eu vou pedir que a Anelina leia esse de A a C. Não amar a Deus de todo o coração, isto é, não submeter os próprios desejos interiores a Deus, é rebelar-se contra o alimento divino, o maná. Não amar a Deus de toda a tua alma, isto é, com toda a tua vida, teu corpo físico, até o martírio, caso necessário. Não amar a Deus com toda a tua força, isto é, com tuas riquezas, aquilo que possuis, teus bens exteriores. No fim, Jesus aparece como aquele que ama perfeitamente. Bíblia de Jerusalém. Isso. Então, vejam, né, que quem escreveu tinha um propósito de mostrar, né, Jesus como aquele, de apresentar Jesus como aquele que amou Deus em todas as formas possíveis, né, de todo coração, de toda alma e toda força. Se vocês forem relacionando com as tentações, o primeiro tem a ver com a questão do pão, né? Enfim, cada um tem uma relação com as passagens do Deuteronômio. Com relação a isso, alguém quer falar algo? É interessante, Larissa, a questão da entrega, né?
é você amar de uma forma completa e integral, sem resistências, né? É aquele negócio de, eu gosto, mas só vou até aqui, né? Ou até acolá, né? Vamos assim dizer, né? É realmente de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. A intensidade, a alma e o coração. Bem interessante, viu? Isso representar a tentação, assim, não fazer dessa forma, com tanta integralidade, né? Eu acho que isso aí também corrobora aquilo que eu havia falado, que quando eles escreveram, havia uma intenção baseada na tradição do Velho Testamento. Tá? Se for fazer um link, se vai entender como essa tradição se cumprir e como para os judeus isso era um ponto de honra, era uma questão de vida. Isso era uma questão de vida, era uma expressão de vida, de salvação, de tudo na vida deles. Por isso que toda a escritura tem um sentido absurdo para eles, absurdo no bom sentido, né? É profundo demais para eles. Por isso que esse link é importante, e muitas narrativas nós vamos ver que elas são quase que uma cópia de determinadas frases que estão colocadas no Velho Testamento. E isso ocorre com uma intenção, né? como se houvesse um plano divino para a Terra. Né? Mas nós chegaremos a isso adiante. Câmbio. Perfeito, Antônio. Fica claro aqui a intenção, né, dos escritores em trazer, né, para o contexto judaico esse ensinamento. Tanto que o diálogo entre Jesus e Satanás, o próprio Kinner fala que assemelha-se a um debate rabínico, né? Então, demonstrando, né, o autor, né, demonstrando a intenção do autor. E Denis colocou que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. Então, a gente vê, né, aquele objetivo da tentação. A frase de Emmanuel. Eu gostaria de relembrar aquilo que eu comentei algumas semanas atrás, né? Não vamos esquecer que Jesus se reuniu no espaço com os espíritos degradados e prometeu que viria. Então, aqueles 4 povos, aquele tronco de povo, e o povo que foi escolhido para a manifestação divina, fazia parte daquela reunião de espíritos degradados que Jesus recebeu no espaço e prometeu, porque eles saíram de um planeta melhor para vir para a Terra, e Jesus prometeu que viria pessoalmente para poder ajudá-los a recuperarem um nível evolutivo e voltarem. Então, é importante nós não perdermos essa questão desse diálogo de Jesus no espaço para receber esses espíritos, que nós vamos encontrar muita semelhança disso com as escrituras. Câmbio. Exatamente. Eu tinha vindo em mente ali, a hora que ele estava falando ali dessas características, que eu lembro assim da cultura oriental ali, assim como o Denis colocou ali que sem o toque da tentação a virtude realmente não aparece, me veio em mente sim como Deus usa, vamos dizer assim, dentro da sua pedagogia, vários instrumentos, assim como usa Satanás como instrumento, e usa também os fariseus ali, porque quando ele fala assim que sem o toque da tentação a virtude realmente não aparece, me veio em mente assim aqueles comerciantes árabes, que é característica da cultura oriental. Se você entra na loja dele, vamos dizer assim, e vai olhar um produto e comprar, e ele fala um preço e você já compra naquele preço, ele não gosta, porque na verdade você não está se valorizando, né? Então ele se ofende, né, Israel? Ele quer brigar com você no preço e fazer, né, aquela conversa como se estivesse te instigando, né, para te provar e ressaltar e aparecer o que tem de melhor em você, né? Assim, uma característica da cultura em si. Então a gente perde muito elemento, às vezes, não conhecendo a cultura mais aprofundada, né, assim, para conseguir beber dessa água mais límpida aí do Evangelho, né? Perfeito, gente.
E agora eu vou concluir, já que a gente está falando de tentação. O próximo slide, ele fala sobre Satã, ou Satanás, diabo e tentador. E aqui eu vou resumir com minhas palavras mesmo. Satanás ou Satã significa o opositor, o antagonista, o adversário, né? Ou seja, a pessoa que se opõe. Veja só como é diferente da ideia que a gente tem hoje. Tá? O equivalente em grego é diabo, e o significado, né, é o que separa, que divide, adversário, opositor, provocador, acusador, caluniador. E tentador se relaciona com o verbo, né, que está relacionado com a palavra tentador, quer dizer experimentar, tentar, pôr à prova. Já que a gente estava falando de tentação, né, então justamente é aquele que submete à tentação. Então essas são as diferenças. Interessante que todos os significados, eles apontam adjetivos. Óbvio que a gente sabe que ao colocar um artigo antes do adjetivo, a gente substantifica ele, né? Ele vira um substantivo. Mas, mesmo assim, a gente vê aqui que é mais uma qualidade do que um indivíduo, um sujeito. Essa questão de criar um sujeito, uma criatura equivalente a toda essa maldade e oposição, não tem base no texto bíblico. Não tem, como a gente vê. Só que só tem uma característica aí, Ismael, que na literatura grega não existe o artigo indefinido. Só existe artigo definido. Certo? No grego não existe artigo indefinido. Então ele tem que especificar, certo? Muito bom, fica mais claro ainda. E falta só mais um slide para complementar. Satanás, o diabo, no comentário do livro Atos, diz que no Antigo Testamento só raramente faz menção ao diabo, né? Seu papel tentador só no tempo de Jesus entrou definitivamente em evidência. E no livro Boa Nova tem uma citação sobre a palavra diabo, né? A palavra diabo era, então, compreendida na sua justa acepção, segundo o sentido exato dessa expressão. Ele era o adversário também, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos. Isso já vai ajudar a gente na interpretação moral. Muito bom, Larissa. Essa foi toda a sua parte, né? Falta só mais um, mas deixa para a próxima, que vai falar sobre as esferas. Mas bota aí, só as fotos mesmo. Porque a gente viu que no Para finalizar, né? Para finalizar as 4 coisas que eu pesquisei, né? Fala que no deserto... Olha, antes, Larissa, tem uma contribuição interessante aqui do Denzel. Tem um diálogo, ainda sobre a questão do diabo, né? Um diálogo bem interessante sobre a palavra diabo está no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, Humberto de Campos, capítulo 10. É o protótipo da ingratidão para Deus, respondeu o venerável instrutor. O diabo é do Eterno, o Filho, que menospreza a celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Eu conheço o diabo. Você? Pergunta o instrutor admirado. Será possível? E ela, radiante, respondeu. Sim, já estive na terra. Chama-se homem. Interessante. Muito boa. Olha, Denis, você é o melhor coletor de trechos. Pertinente, é cirúrgico. Muito bom.
E com relação às feras, a gente viu que nos desertos podiam ter feras, né? E Pastorino cita algumas, né? Feras típicas da Palestina. As que perambulavam principalmente eram chacais, gazelas, raposas, lobos e menos provavelmente hienas, panteras e leopardos. Pronto, a minha parte que eu pesquisei foi essa. Essa parte é bem enigmática, né? Eu acho que depois a gente vai compreender melhor essa questão das feras. Gente, estamos chegando já no final, mas ficou alguma dúvida sobre essa parte de Larissa? Acho que a gente encerra então aqui e começa pela parte que eu acho que é a minha parte, né? Na próxima semana a gente dá continuidade. Mas ficou alguma dúvida, algum comentário ainda sobre isso? Dúvidas certamente ficaram, eu mesmo estou cheio delas, mas faz parte. Então vamos fazer nossa prece final. Eu vou pedir para... Olívio, você pode fazer a nossa prece final? Posso sim. Nesse momento, vamos esvaziar nossas mentes e conciliar com o Criador, com o nosso divino amigo, e pedir para que possamos voltar na sexta-feira, continuar nossos estudos, e que eles possam ser internalizados conosco, Senhor, para que possamos aprender mais teus ensinamentos, tuas dádivas, enfim. Te agradecemos a oportunidade de estar encarnados, de ter conhecido o Espiritismo, e pedimos paz e luz para todos nós. Obrigado, Senhor, nos ampara e sigamos em frente. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite, obrigada. Perfeito. Até sexta que vem, pessoal. Bom final de semana. Um abraço aí, Denis. Um abraço. Como é que fala um abraço em alemão, hein, Denis? Esqueci. Esqueci. Beleza, então. Eu fico... Um abraço enorme aí. Ismael, Oi, Antônio. eu remexendo aqui nos meus alfarrápios aqui, que é onde eu pego as fontes de pesquisa dos estudos passados, algumas pastas que os cupins estão com medo de tanta mudança, né? Aí eu encontrei um negócio, depois que eu vou passar para você vai gostar bastante, sabe? Opa. Mas aí, encontrando aqui o Evangelho de Minas, né? Beleza. E aqui, nesse trecho, olha aqui, ele aplicado para preparação de dirigentes na área mediúnica, ó. Não sei se dá para ver. Curso de reciclagem e reparação para dirigentes da área mediúnica. Isso foi em 1990? Meu Deus, o ano que eu nasci, Antônio. E o documento aqui do estudo da tentação foi feito em 81. Nossa. Já tinha menção da Gênesis e tudo mais. Em 1981, a folha já toda rasgada. Toda velha. Beleza. E nesse alfarrápio encontrei um negócio, depois eu vou te mandar, vai servir para todo o grupo, mas é bem interessante, viu? Datilografado ainda, viu? Que beleza, que preciosidade. Pra gente ver, gente, como a gente tem uma gratidão, quanto tem gente já estudando isso há um tempão, a gente tem que aproveitar isso, essa experiência. Maravilha, meu querido. Minha Gostar gente. de muito. Tchau. Maravilhoso. Beijo. Tchau, tchau. Tudo bem, gente?